Caros alunos, estamos aqui no fitoteiro do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e hoje nós vamos estudar as briófitas. Eu vou mostrar uma grande diversidade de briófitas e vamos estudar a morfologia e as características reprodutivas que permitem identificar esses grupos de organismos. Nós temos as hepáticas, os antóceros e os musgos. As briófitas são plantas de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Apesar de elas ser plantas terrestres, elas têm uma grande dependência de locais úmidos, como nós podemos observar nesse paredão úmido, com uma grande diversidade de briófitas, e também eles ocorrem bastante em troncos bastante úmidos, com vários representantes de hepáticas e musgos. As briófitas são plantas avasculares e, portanto, elas não têm raiz, caule nem folhas. Elas são fáceis de serem destacadas por conta de elas não apresentarem raízes. Elas não ficam fixas ao substrato de forma muito fixa, né? Algumas das briófitas apresentam uma característica de ter um talo com um eixo central e estruturas que parecem folhas. Só que por conta de elas não serem vasculares, são denominadas de folíolos. E as estruturas que permitem a fixação dos organismos são chamadas de rizoides, também por conta de elas não serem vasculares. Elas habitam em ambientes bastante úmidos, como nós podemos ver aqui, com representantes de musgos e algumas hepáticas. Apesar das briófitas não apresentarem tecidos de condução, alguns musgos, como é o caso desses daqui, apresentam células especializadas para a condução, como é o caso de as células leptoides e hidroides. As briófitas apresentam dois tipos de talo. Um talo muito mais simples, que ele cresce horizontal ao substrato, e ele é chamado de taloso. A maioria das hepáticas, elas apresentam o tipo taloso, e os antóceros também tem um corpo taloso. Outro tipo de talo é folioso, que é muito característico dos musgos. O talo folioso se caracteriza por apresentar um eixo central, estrutura semelhante a folhas, que são os foliólos, e a estrutura de fixação, que são os rizoides. O talo folioso ele é de crescimento ereto, enquanto que o talo taloso ele é expandido e cresce horizontalmente sobre a superfície onde ele está. E nesse paredão úmido, eu vou mostrar o antóceros para vocês. Antóceros é um dos grupos de briófitas, ele apresenta um talo taloso, ou seja, tem um talo expandido que cresce horizontalmente ao substrato. Nós podemos observar antóceros aqui. Ele apresenta uma coloração mais escura, um verde mais escuro, devido à associação que ele apresenta com cianobactérias, que são algas azuis, né? Cianobactérias dão essa coloração bastante característica. São plantas não são fáceis de encontrar. Aqui no fitoteiro nós temos vários indivíduos de antóceros, porque a gente cuida justamente para fins didáticos. Como toda briófita, antóceros apresenta a fase dominante gametofítica. Após a fecundação da oosfera, ele forma o cigoto, desenvolve o embrião e a partir do embrião se desenvolve o esporófito, que cresce ereto a partir do gametófito. Um representante que nós vamos estudar hoje são as hepáticas. Ele apresenta principalmente o talo taloso, ele cresce horizontalmente, e nós temos aqui um gênero, o gênero Symphiogena. A fase dominante das briófitas é gametofítica, então todo aquilo que nós estamos vendo como briófita corresponde ao gametófito, e aqui na Symphiogena nós podemos observar tanto, ou identificar, tanto o gametófito feminino quanto masculino. Vocês vão ver na aula prática a identificação desses dois materiais, e o esporófito se desenvolve logo em cima do gametófito feminino. Nós temos alguns esporófitos aqui.
após a fecundação da oosfera, se forma o cigoto, posteriormente se forma o embrião, e o embrião desenvolve o esporófito, que é uma estrutura alongada ereta. Uma outra hepática que nós temos aqui, bastante característica, é esse tufinho pequenininho, né? Essa hepática é interessante, por quê? Porque ela apresenta um talo diferente. Aqui eu destaquei parte desse material e dá para ver que ele apresenta um eixo central com pequenas estruturas laterais, os folíolos. E essa daqui é uma hepática que apresenta um talo folioso. Lembrem que eu tinha comentado que a maioria das hepáticas tem um talo taloso. Esse daqui é um exemplo de uma hepática com talo folioso. Aqui nós temos um musgo típico, que é outro grupo de briófitas. O musgo tem a capacidade de crescer em ambientes um pouco mais secos, mas ela gosta também de ambientes bastante úmidos e precisa dessa umidade para a reprodução. Como toda briófita, a fase reprodutiva, a fase dominante, corresponde à gametofítica, e nós temos vários indivíduos de musgos aqui com a fase esporofítica em diferentes graus de desenvolvimento. Então, a fase esporofítica cresce ereta sobre a fase gametofítica e contém uma cápsula, na qual dentro da cápsula apresenta os esporos. A fase esporofítica, ela nasce fotossintetizante, tanto assim que nós podemos observar alguns esporófitos verdes, e posteriormente, quando os esporos amadurecem, ele fica marrom e começa a morrer o esporófito. Como é característico dos musgos, o talo dela é folioso, apresentando um caulídeo, folíolos e rizóides. Bom, alunos, a aula de hoje foi isso, correspondente a briófitas, que inclui os 3 grandes grupos de hepáticas, antóceros e musgos. Qualquer dúvida, podem procurar os tutores.